Então o pai era um baita de um pai extremamente caseiro e um pai provedor, né? E aí eu percebi que o pai, através da gastronomia, ele trazia muito desse sentimento. E comecei a entender ele, eu percebi que era através dela que ele mostrava pra gente. E essa receita aí, então, traz uma memória afetiva muito importante para mim e para minha família, né? Prazer, talvez eu estava atrás também daqueles momentos que meu pai proporcionava de alegria, que talvez eu poder repetir isso, né, de alguma forma. E hoje, na nossa Receita da Saudade, você vai descobrir como fazer o quibe cru do vô Jairo. E quem está junto comigo hoje é o Marco Aurélio Mussi, que vai me ensinar todas as dicas e tem uma história bem legal de como que ele descobriu essa receita. Tudo bom, Marco? Tudo bom, Guilherme? Tudo jóia. Maravilha! A gente quer saber um pouco dessa história, porque assim, não foi uma história que acabou, uma receita que acabou ficando escrita, né? Como que foi essa descoberta da receita? Mas antes de tudo eu quero saber o seguinte, qual é a tua relação com essa receita? Então é o seguinte, a receita do quibe cru do meu pai ele nasceu em São Francisco do Sul, né? É descendente sírio, e aí o vô fazia já essa receita, a gente já comia lá em São Francisco quando ia visitar o vô. E o pai, com 16 anos, veio morar aqui em Curitiba, né? E aí depois casou, né? Teve os filhos e ele começou a fazer essa receita pra gente aqui também, né? O quibe cru. O seu avô fazia também? O avô fazia também. Fazia Eu cheguei também. a comer o quibe cru do meu avô também, Legal. lá em São Chico, né? E aí o pai traz essa receita e ele começa a fazer aqui em Curitiba, né? E a minha relação com a receita traz uma memória afetiva muito boa. Porque o pai fazia essa receita, a gente ouvia o barulho da máquina de moer carnes logo cedo. Isso era no final de semana? Já no final de semana, no sábado, né? Então a gente acordava já, às vezes até meio injuriado com aquele barulho da máquina, no susto. E aí ele moía a carne e a gente sabia que ia ter o quibe cru. E junto com o quibe cru sempre vinha uma coisa boa, vinha visitas, vinham amigos dele, né? Que ele fazia o quibe. E aí ia ser uma tarde agradável, geralmente, aí, que a gente ia passar com essa receita. E o pai, o tempo foi passando, manteve a tradição do quibe cru. A gente depois casou, ele continuou fazendo esse quibe cru aí pra gente. E é uma receita, então, que traz uma memória de infância muito, muito legal. Muito bacana. E era um momento sempre de celebração. Celebração. Ter pessoas em volta da mesa. Né? Muita alegria. E o pessoal elogiava muito o quibe dele, né? E ele sempre muito modesto. Às vezes dizia que o quibe não estava... hoje não tá bom o quibe. Acho que ele esperava os elogios, né? E estava sempre igual. E estava sempre igual. O quibe sempre dele bom. é sempre bom, sempre gostoso, né? E como é que chegou nessa receita que você me perguntou, né? Isso. Essa receita se perdeu, 17 anos que o pai faleceu, 16 para 17 anos. E assim, né, 15 dias antes, 20 dias antes, acho que dele falecer, ele fez um quibe e falou, vem aprender o quibe. E eu não fui aprender o quibe, né? Não fui aprender o quibe. Eu falei para ele, não, você vai fazer o quibe pra gente, eu não vou aprender o teu quibe. Porque o quibe dele sempre tinha muito ritual, então tinha o tempero, ele botava o trigo de molho, aquela coisa. Tinha que fazer na hora certa. Fazer na hora certa, então ele tinha todo o esquema dele. E eu, na época, eu não me interessava pela gastronomia, né? Eu não sabia cozinhar. Sim. Nessa época, o Marcelo, teu filho, que está aqui junto com a gente, inclusive, era pequenininho, né? Pequenininho. O Marcelo, nessa época, ele devia ter uns 7 para 8 meses aí, né? E aí eu não fui aprender o quibe. E é interessante porque quando eu recebi a notícia do pai, o pai ele infartou dirigindo no início de noite, assim. Toca o telefone lá em casa dizendo que meu pai havia sofrido um acidente. Mas ninguém falou que ele tinha falecido, né? Eu achei estranho, o pai dirigia bem. E aí eu tinha um vizinho meu, me pegou, vamos lá ver o que aconteceu. E nesse meio tempo, minha esposa entra em contato com o SAMU e tudo mais e comunicam a ela que meu pai tinha falecido. Sim. E ela liga para esse meu vizinho. E nós estamos nos dirigindo ao local onde, teoricamente, teria sofrido esse acidente. E aí esse vizinho me dá a notícia, né? E assim, uma das primeiras coisas que eu falei, parecia um absurdo, eu falei para ele, eu não aprendi o quibe do meu pai, né? E aquilo, puxa, eu fiquei assim, chateado, né? Ele queria ter me ensinado o quibe e eu não fui. E essa receita ficou perdida aí. Até mais ou menos 2014, quando eu resolvi me interessar mais pela gastronomia como um hobby.
E comecei a E falar... o quibe foi uma das coisas que motivou? O quibe foi que me motivou. Eu estava atrás de alguma coisa para fazer fora a profissão, que também que me trouxesse prazer, e talvez eu estava atrás também daqueles momentos que o meu pai proporcionava de alegria, que talvez eu poder repetir isso, né, de alguma forma. E aí eu percebi que a gastronomia podia me trazer isso. E aí eu fui fazer um curso bem básico de gastronomia e me interessei mais e falei, poxa, será que eu não consigo reproduzir a receita do pai? Como essa receita ficou perdida, aí eu tive que começar a buscar, né? Com meu irmão, minha esposa tinha alguma coisa que ela lembrava, né? Então daí a gente acabou juntando, assim, a gente sabia que tinha que passar 3 vezes ali na máquina de moer carne, o tempero, meu irmão que falou, no começo eu botava só a hortelã, e aí ele falou, não, mas tem a manjerona, você tem que colocar a manjerona, E né? como é que vocês chegaram na manjerona? Porque manjerona não é um tempero normal na culinária árabe. Então, como é que chegou, ou como é que o pai chegou a isso? Acho que o que ele tinha na mão, né? Ele nasceu em São Francisco do Sul, meu avô fazia essa receita de lá, então essas especiarias mais diferentes, que vem da Síria hoje, que a gente tem mais acesso, não tinha. Então, o quibe dele foi bem abrasileirado, né? Completamente abrasileirado. Aí o meu irmão lembrou a manjerona, porque era uma coisa que o pai dizia, poxa, tem que comprar manjerona, não tô achando. Também era difícil de achar, e a manjerona fresca, né? Sim. Então, o meu irmão que trouxe a informação da manjerona para mim, hoje tá fácil encontrar os temperos, a gente tem acesso, né? Eu tenho a minha hortinha em casa também, né? Onde eu tenho meus temperinhos. E a proporção, a gente teve que descobrir meio no olho, né? Coloca um pouco, Coloca sente um sabor. pouco, eu sabia que não podia ficar muito vermelho, não era aquele quibe muito vermelho, porque minha mãe não gostava da carne muito vermelha. Mas também não era aquele quibe que só tinha gosto de trigo, né? Também não era bom. Então a gente foi mais ou menos achando a proporção. Então eu fiz uns quibes que ficaram horríveis e até há pouco tempo atrás a gente chegou aí na proporção correta e um sabor que parece que está o mais próximo daquilo que o pai servia pra gente. E agora a gente está registrando isso aqui, né? Pois a gente está eternizando aí esse quibe que você conseguiu resgatar, conseguiu escavar aí no conhecimento da mente de vocês, né? Eu acho que isso é uma coisa também legal, Marco, porque a gente está falando, sim, de memória, de recordação, de saudade, e como a gastronomia trouxe isso para você na tua família, porque você tinha uma missão com essa descoberta desse quibe, né? Você queria apresentar esse quibe para os meus filhos também, isso? né? Eu descobri com a gastronomia muita coisa sobre meu pai, né? Então o pai era um baita de um pai extremamente caseiro e um pai provedor, né? Um pouco mais de dificuldade na questão do afeto, do lidar com o emocional, com o sentimento, né? Amava, mas não sabia demonstrar. Não sabia demonstrar. É um olhar tímido, né? Que não sabia o que fazer com um abraço. Sim. E aí, depois que eu entrei para a gastronomia e comecei a entender ele, eu percebi que era através dela que ele mostrava pra gente, né? Era a forma dele dar carinho para vocês. E para todas as pessoas que ele gostava. Exatamente. E você está fazendo isso agora também, né? Exatamente. E daí, quando eu cheguei nessa receita aí, uma maneira até de mostrar um pouquinho do vô para meus filhos foi fazer essa receita e colocar para eles. Eu tenho dois filhos, um menino, o Marcelo, que tem 16, vai fazer 17, e a Marília, que vai fazer 13. São bem restritos na alimentação, né? Eu falei, puxa, quibe cru não é uma coisa que qualquer um come, né? Sim, ainda mais com tempero, né? Com tempero, aquela coisa toda. E aí eu falei, bom, contei a história do vô Jairo e apresentei, né? E comeram. Olha aí, ó, tá vendo? Comeram e gostam do quibe. É o afeto da gastronomia quebrando barreiras. Quebrando barreiras, sabe? E aí eu percebi que o pai, através da gastronomia, ele trazia muito desse sentimento, né? Então tinha outras receitas, né? O que mais que ele gostava de fazer? Ele fazia o empadão de camarão, geralmente ele fazia no Réveillon, o empadão de camarão dele. E não podia chamar de torta. Deus me livre se chamasse a torta. Ficava bravo, né? Essa receita eu ainda estou para descobrir, sabe? A minha esposa tem algumas coisas, ela acompanhou ele fazendo essa receita algumas vezes, ela sabe alguma coisa da massa, o recheio, não chegamos lá ainda. E assim eu percebi que era a maneira como ele demonstrava esse afeto pela gente. E um dos segredos do quibe, do vô Jairo, e de um quibe que se faz inclusive em restaurantes, é que a gente moe o trigo junto com a carne, né? E eu fiquei sabendo que vocês guardaram, inclusive de recordação com o seu irmão, a máquina e Vocês guardam isso ainda? Sim, o meu irmão tem lá em Laranjeiras do Sul a máquina original, né? Que parecia uma turbina de avião, de tão barulhenta que era aquilo.
E a bacia verde onde ele preparava o quibe dele, né? Que legal. Se ligar a máquina, só o barulho dela já te traz Só o essa barulho já vai recordação. me trazer a saudade dele, vai me lembrar a lembrança dos finais de semana que a gente acordava com o barulho da máquina. Só que aí eu tenho uma última pergunta para você antes da gente ir para a cozinha. Qual foi a tua emoção quando você viu os teus filhos comendo aquela comida que eles não conseguiram comer do teu pai? Cara, foi muito legal. Foi? Foi muito legal. O meu Missão sobrinho, cumprida? Missão cumprida. O meu sobrinho provou. Meu sobrinho tinha 1 aninho e meu irmão conta que estava na mesa e o meu pai ofereceu, né, o quibe cru para o meu sobrinho, 1 aninho. Minha cunhada até ficou meio assim, você vai dar carne crua para um bebê de 1 ano, né? E o pai falou, pode comer. E claro que comeu e o meu sobrinho come. Eles não tiveram tempo, o Marcelo e a Marília, né? O Marcelo tinha 10 meses quando o pai morreu, 9 para 10. E aí quando eu apresentei e eles comeram, trazer um pouquinho o pai de novo aqui. Que gostoso, né? A história. Que gostoso ter essa oportunidade. Muito legal. E ainda bem que você teve essa oportunidade com eles. E hoje a gente vai ter a oportunidade, eu também me emociono aqui junto com você, de fazer esse quibe também para que você possa aprender em casa. Então, vamos para a cozinha? Vamos cozinhar. Então vamos lá trazer essa emoção para dentro do quibe lá na cozinha. Então, chegando na cozinha, aqui você vai estar à vontade. Joia. E pra gente fazer a nossa comida aqui, você vai usar o nosso avental do Bom Gourmet. Então, aqui, só amarrar, enquanto isso eu ponho a minha doma. E lógico que hoje eu vou ser o assistente. Tá joia. Vamos lá. Então agora, Marco, a gente vai eternizar em vídeo a receita do teu pai, do Jairo, tá? Vamos lá. Então vamos fazer tudo passo a passo aqui e explicar um pouquinho o que foi feito antes, porque tem um passo importante antes, né? Que a gente precisou hidratar o trigo, certo? Isso, exatamente. Né? Então, quanto tempo antes? Umas 4 horas antes, né? Ficou hidratando o trigo, né? Para ele ficar molinho, né? E aí depois... E depois espremer para sair o excesso de água, né? Ele tem que ficar soltinho assim, né? Bem macio e soltinho, né? Exatamente. Tá. E a carne que você usa? A carne, normalmente o patinho que eu uso, né? Dentro, como eu falei, eu não sabia qual era a carne que o pai usava, mas Sim. aí dentro do que a gente foi pesquisando e depois que eu entrei na gastronomia, eu percebi que o patinho era uma carne mais limpa, mais fácil de trabalhar, sem muita gordura, né? Sim. Que não dá, o quibe cru com gordura não fica legal, né? Fibra também, Fibra não né? dá, né? Tá. Então tem que ser uma carne mais fácil de limpar e o patinho é uma carne boa para isso. E você não usa ela moída, né? Você vai moer ela na hora junto com os... Exatamente, né? É uma coisa que o pai fazia, a história da máquina de moer carne que acordava a gente, né? Sim. Ele fazia questão de moer a carne ele mesmo, né? E até tem a história de um aniversário dele que ele foi fazer e que aquele dia eram umas 40 pessoas no aniversário e a máquina dele pifou. E aí ele tinha o açougue que ele comprava carne, ele foi no açougue, fez o açougueiro limpar toda a máquina de moer carne do açougueiro e ele fez o quibe lá no açougue mesmo. Mas deu certo. Deu certo, foi um sucesso o quibe, né? Nossa, muita história boa. Vamos começar a preparação? Vamos lá, então. Uma coisa importante aí pra gente falar também, a gente tem aqui na nossa cozinha, ó, eu já tenho até uma manjerona aqui, ó. Vamos começar essa bagunça? Vamos lá, então. Tá, qual o primeiro passo? Então acho que a gente podia já picar ali os temperinhos, né? Deixa que essa é a minha parte. Então tá. Enquanto eu vou picando aqui, essa quantidade tá boa, né? Tá ótimo. Aí eu posso fazer a primeira moída da carne. Você moe ela 3 vezes, né? Exatamente. A Primeiro só a carne. Só a carne, daí eu misturo o trigo. Tá. E a terceira vez ela passa junto com os temperos. Tá. Então, pra finalizar. liga esse avião aí que a gente Vamos vai lá. ficando por Vamos- aqui. vamos- Como ela vai fazer barulho, a gente vai botar uma musiquinha aqui pra você ir acompanhando. Então agora o trigo Opa, misturar aqui com o quibe aqui. e a proporção também é importante, né? É. Posso então- colocar tudo? Pode colocar. Então vamos lá. Colocando aí. Aí, ó. Joia. Foi. Agora, sobre a receita, eu já falei pra você, não precisa se preocupar. Ela vai estar detalhada no e-book, onde além dessa receita que o Marco está preparando pra gente aqui do quibe do vô Jairo, você vai também ter outras 9 receitas da saudade para você poder fazer na tua casa. Claro, aqui fica mais fácil que você consegue acompanhar no vídeo alguns detalhes, mas faz todas as receitas que além das histórias serem muito boas, as receitas também são. E aí, quase pronto? Vamos lá. Já tá na hora de passar de novo no Quase. moedor? Incorporar bem aqui o trigo na carne, né? Fica mais fácil de... Coloca o sal e a pimenta agora. Vamos colocar o sal e pimenta agora. Tá, então. peraí, deixa eu trazer o quadro. Tá jóia.
voltinha aqui, a gente já passa de novo. Agora, esse processo aqui, você tá fazendo aqui na bacia, eu brinquei que ela tá pequena. Onde que teu pai fazia? Então, essa parte ele fazia na bacia verde de plástico dele, que não pôde vir, que tá lá em Laranjeira do Sul, na casa do meu irmão. Mas aqui era a tradicional baciazinha, uma bacia maior, né, grande, assim, que ele misturava o trigo com a carne. Daí, então, aí, né? aí que ficam as lembranças, aí, né? Ó. Então, Né? vamos lá, vamos moer de volta. E Marco, uma curiosidade aqui. Você não coloca cebola na preparação, né? Veja, né? O pai não colocava também. O pai não colocava cebola também. Só manjerona mesmo e a hortelã. A gente vai intercalando. Legal. E daí a gente traz o... Aí, ó. Aí você já consegue ir misturando. É legal, né, Guilherme? Porque a culinária é tudo, né? É o cheiro, é o tato, né? A visão do prato, né? E tudo isso cria lembrança, sentido, né? Ah, sim, né? Os nossos órgãos sensoriais, né? Totalmente. Isso totalmente vai pra memória, né? E o que você estava falando, o perfume aqui das coisas, eu tenho certeza que te leva pra tua infância, pra tua adolescência. Exato, né? O barulho. Veja, a gente não pensa no barulho com a gastronomia, mas você tem uma ligação com o ruído, com o barulhos. som também, o som da máquina, né? É verdade. E acho que essa que é a nossa função aí no final das contas, né? Deixar boas lembranças, né? Pode ser que seja o sentido, o grande mistério da vida, É verdade, é verdade. Vamos pro barulho de volta. Vamos pro barulho de novo. Quer fazer um bolinho? Vamos lá. Ajuda, né? Alô? Agora essa maquininha aqui, eu queria saber uma coisa. Você ganhou ela do Dia dos Pais para fazer hambúrguer. Hambúrguer, exatamente. Fazer hambúrguer caseiro para os meninos, né? Eles gostam do sanduichinho. E aí eu fazia hambúrguer. E daí quando eu fui atrás da receita do pai, que a gente conseguiu juntar as peças do quebra-cabeça, aí eu usei para fazer o quibe também dele, né? Então foi uma motivação também. Foi uma motivação para ir atrás da receita do pai, né? Olha que legal. Ter a máquina, uma mão na roda já para poder fazer como ele gostava, que é moendo a carne ele mesmo e não misturando apenas. Né? E quando ele preparava, costumava sobrar quibe? Então, o pai fazia, às vezes, a maioria das vezes ele já fazia para sobrar. E aí, à noite, né, final do sábado, às vezes domingo, quando ele fazia o quibe no domingo, enrolava e era quibezinho frito. Frito. Né, quibe frito. Já tentou assar ele? Então, cara, eu nunca tentei assar, na verdade, assim, eu acho que porque o pai nunca fez, né? Sim. Então aí eu nunca, mas imagino que fique bom também. Ah, eu acho que sim, hein? Né? Fica um desafio aí. Um desafio, quem sabe a gente testa depois de conta. É. E vocês que vão fazer em casa a receita, também não esquece de fazer. Posta nas redes sociais, marca a gente aqui que a gente quer ver vocês fazendo essas receitas também. Então marca o @aí pra gente ver vocês fazer essas receitas da saudade por aqui. Vamos montar? Vamos montar. Agora então, vamos passar aqui pra... Trabalho é teu, rapaz. Vamos lá. Eu só observo por enquanto. Ele colocava aqui, né? E aí ele fazia a montanhazinha dele. Tem isso. Tem que ser no formato de montanhazinha. Ah, é. Você tem uma história legal sobre isso também. Tem história legal sobre isso aqui. Então ele montou em forma da montanha dele lá, que ele gostava, do morrinho lá. E minha esposa foi lá e amassou tudo com o garfo. Ela achou que estava errado, que ele não foi tentar ajudar, levou bronca. Ficou bravo. Do seu Jairo. Levou bronca do Jairo lá. Pão sírio. O pãozinho sírio. Tem que ter, olha lá. Sírio. Nosso pão sírio. E agora é só degustar essa delícia aqui. Que o vô Jairo deixou de herança. Aí. Não é verdade? Exatamente. Tanto que eu tenho aqui uma lembrancinha para agradecer esse momento e eternizar. Assim como nós eternizamos em vídeo, a gente também quer eternizar na parede da tua casa a receitinha do vô Jairo, para que você possa sempre, além de fazer ela, que já que ele não deixou a receita, agora você vai deixar essa para todas as outras gerações. Puxa, cara, muito e aqui, obrigado, hein? Uma lembrança nossa para você. Obrigado, tá bom? Cara. Obrigado por você ter colaborado aqui com esse nosso projeto lindo de lembrar das receitas que a saudade deixou pra gente. Eu que agradeço a vocês, eu queria terminar agradecendo muito o convite de vocês e com uma frase da Adélia Prado que fala que aquilo que o coração amou se eterniza, né? E acho que o amor que ele passou pra gente
através da culinária vai ficar eterno na minha memória, na memória dos meus filhos. Por uma responsabilidade tua também agora. E com a ajuda de vocês agora. Graças com essa a Deus. Receita aqui enquadrada. Graças Obrigado, a tá? Deus. Obrigado a você. Agradeço. Eu te espero na nossa próxima receita. Até lá!